Para você que gosta de hortifrutis fresquinhos, né? E diz que na sua casa não tem espaço, hoje a gente vai conhecer uma técnica, né? O cultivo aqui do Fabiano, né? Que é engenheiro agrônomo e vai explicar pra gente que é possível sim, né, Fabiano, cultivar morango, cebolinha, salsinha, pimenta e vários outros temperos e frutas também num cantinho de casa. Isso, Nina, aqui na verdade nós adaptamos, né, um cultivo no fundo de casa e é possível sim. E a primeira dica, acho que importante, é a gente nessa parte elevada deixar um espaço de uma planta para outra. É necessário que tenha plena condição de sol o dia todo. Entendi. O sol é essencial para o desenvolvimento das plantas. É um equívoco a gente falar que as plantas necessitam, quando coloca na sombra, ela se sente melhor. A planta necessita de sol para se alimentar e pegar água também. Então isso chama-se fotossíntese. Mesmo que seja esse sol escaldante e essas altas temperaturas que estamos passando aqui, Fabiana, em Cascavel? Então, todo o excesso não é benéfico para nenhum ser vivo, né? Isso a planta também sente, tá, Nina? Mas o sol é necessário e tem algumas plantas únicas que elas preferem um pouco de sombra, mas é uma minoria. Explica um pouquinho pra gente dessa técnica aqui. Você fez uma espécie de um varalzinho aí, um jardim suspenso, né? Deixou aí uma distância aqui entre a planta de cima e a de baixo e todas elas, né, nesse posicionamento, todas elas conseguem se beneficiar do sol. Então, na verdade é um mercado externo da minha casa. Então aqui nós temos alguns aromáticos, algumas frutas, algumas cebolinhas, ou seja, são culturas que, como o morango dá o ano inteiro, a cebolinha pode ser replantada, tem tomate, tem pimentão, tudo que a gente usa. Fora o desestresse, né, diário de a gente estar cultivando algo e cuidando. Fabiana, aqui a gente vai mostrar então o passo a passo, né, de fazer um vasinho, aqui no caso de morango. Então, Nina, aqui é os tradicionais como um pote de sorvete, né, ou açaí. Aqui a muda do morango ela já começa a soltar outras filhas, ou propriamente dita outra muda. Então, nesse caso aqui, ela já começa a sair as raízes, pronta para ser replantada. Então, basicamente, com a mão mesmo, são tiradas, separa da outra muda. E aqui nós temos substrato. Esse substrato aqui é um comercial que a gente pode comprar e a gente pode misturar tanto com solo argiloso e com um pouco de areia, né? Então coloca nos potinhos a quantidade, até pode pegar um pote menor e fazer o plantio dele, que é tirar a outra mudinha. E ela está pronta para ser transplantada. O transplantio é simples, precisa fazer uma compactação junto com a planta tem que sentir o substrato ou a terra e depois irrigar normalmente e está pronto. O morango começa a produzir depois de 70 dias, já dá os primeiros frutos. Uma mudinha desse tamanho, no caso? Numa mudinha desse tamanho, a partir de 70 dias já tem os primeiros frutos. Você está com algumas cascas aí, você utiliza também? Isso aqui é decorativo, né? Então, é decorativo e também, quando a gente coloca casca de pinos, mantém a umidade. Ou seja, o solo se mantém, porque não tem incidência do sol direto no substrato. Então, fica bonito e as cascas mantêm uma umidade boa para a planta. Então, outra dica, eu acho que a gente não colocar a terra muito argilosa, muito pesada. A planta também respira pela raiz, então ela precisa de alguns poros. Aqui eu misturei um pouco de casca de arroz, isso dá uma porosidade na terra, onde ela consegue se desenvolver melhor. Então nada muito pesado, muito argiloso. Quem não tem palha de arroz, mistura um pouco de areia. Então ela fica uma terra menos descompactada. Isso melhora o desenvolvimento da cultura. Tem a época certa para plantar? Então, as culturas são sazonais, então sim, tem época específica, ou seja, aqui o morango começou o cultivo no inverno e ele vai se estender todo ano. Já o tomate é um cultivo de verão, ele é suscetível a geada e frio, tá? Então a gente nunca deve plantar o tomate no inverno, porque vem uma geada e morre. Agora já os aromáticos, como é um ciclo mais curto, a gente pode plantar o ano todo
e ter tempero para cozinha o ano todo. Bem fresquinho. Aqui a gente percebe que vocês já estão usando essa cebolinha aqui, né? Esse é o modo correto. Não precisa tirar a cebolinha, colher ela inteira com a raiz. Você corta, utiliza os galinhos e ela continua produzindo. A cebolinha ela rebrota, Nina. Então pode só cortar que ela vai rebrotar um do lado, ela vai perfilhar novamente. A salsinha é a mesma coisa, tá? Então você também vai cortando, usando e ela vai rebrotando. Então é um cultivo fácil, que é usual e é uma terapia ter algo disso aí. É a rega dessas plantas aí. Então, a rega é outra dica importante. Pessoal, não se usa água em excesso. É um equívoco também, a gente tem vezes que murchou um pouquinho, tá amarelo, a gente pensa que é água. Então, a água sempre ponderar, sabe? Então, jogar água em excesso é tão malefício quanto faltar, ou seja, mais ainda, porque afoga a planta, tá, Nina? E qual que eu sei o ponto certo de água para usar, para ter uma forma de medir essa quantidade exata? Vou dar uma dica muito importante. Você pega o substrato, a terra, e espreme na mão. Se ela saiu água pelos dedos, está em excesso. Se ela umedeceu a tua mão e você sentiu que tem uma umidade, essa é a condição ideal da irrigação. Se irriga no final do dia. Então começa a se irrigar às 9 horas da tarde, onde tem pleno sol, onde a planta vai absorver essa água. E gente falar que irrigar no final da tarde, a planta já não consegue porque não tem mais luminosidade para fazer fotossíntese. Olha só, e é por isso que ela fica aquele acúmulo d'água e apodrece. Isso, exato. Então é uma condição ainda que pode gerar fungos de solo, que é uma doença que pode prejudicar a planta. Vou passear aqui um pouquinho, Fabiano. Aqui você tem a pimenta, ali é o tomate. Inclusive eu estou sabendo que você comprou o tomate, usou na sua cozinha, tirou a semente e jogou ali, virou essa moitinha aqui de tomate. Pegou bem, né? Estamos numa época de sustentabilidade, né, Nina? Então consumimos a fruta e reaproveitamos a semente e já começou a nascer. Ali nós plantamos todos juntos, onde nós vamos transplantar em um espaço maior, para ela ter uma condição boa de crescimento. O pessoal que não tem essa estrutura, não tem muita habilidade aí na construção, pode fazer uns furinhos e pendurar na parede? Uma dica importante, acho que é o pallet, né? Acho que a gente consegue ter pallet acessível ou achar, então faz pallets sobrepostos, que você consegue ter a mesma estrutura. Então, uma estrutura simples que pode ser cultivado. Aproveita a água também, porque molha esse daqui já fica umedecido. É uma sustentabilidade até de água. Então, o consumo aqui tem pouco desperdício de água, porque a água não se perde, então está dentro do vaso. E a água cai por gravidade.